Olá, galera do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e hoje eu irei dar continuidade ao nosso conteúdo com a resistência indígena e com as capitanias hereditárias. Então eu espero que vocês gostem da nossa aula de hoje, fiquem até o final, pois eu irei dar as informações essenciais para as atividades. Então é isso aí, fiquem até o final. Vamos começar com a resistência indígena. Primeiramente é importante falar para vocês que antes da chegada dos portugueses, vocês estão cansados de ouvirem isso, né? Já falei isso várias e inúmeras vezes, que antes da chegada dos portugueses ao nosso território, o território brasileiro, existiam vários grupos étnicos nativos que hoje são chamados de indígenas. Pronto, existiam vários, vocês estão vendo aí no mapa, tinha, por exemplo, os tupis, os geis, os caraíbas, aruaque, tucano, pano, churruá, e outras famílias, são inúmeras. Vários grupos indígenas habitavam o nosso território. Quando os portugueses chegam aqui, de fato, os primeiros contatos foi um contato de cordialidade, né, de amizade, entre aspas. Só que o tempo foi passando e os interesses da coroa portuguesa, né, de enriquecer através dessa colônia, foi deixando essa cordialidade de lado. E é nesse momento que vão existir vários conflitos, né, por exemplo, de indígenas nativos contra os portugueses. E os portugueses também utilizaram, né, que antigamente, como eu falei para vocês, não era o único povo que habitava o território brasileiro. Então, esses povos também brigavam entre si. Então, os portugueses aproveitaram da situação que muitos grupos étnicos indígenas viviam em constantes brigas. Eles aproveitaram a situação e financiaram grupos inimigos para atacar outros grupos. Então é nesse momento que vários indígenas vão começar a ser assassinados. Sem falar também nas inúmeras doenças que os europeus trouxeram para o Brasil pós 1500. Então vamos entender um pouquinho como era a cultura e o costume dos povos que habitavam a nossa terra. Primeiramente, eles tinham uma cultura e um costume de não gerar excedentes. Hoje em dia, quanto mais coisas você tem, mais você é rico, né? Por exemplo, quanto mais carro você tem, quanto mais terras você tem, quanto mais dinheiro você tem, mais você é rico. Não. Na cultura indígena da antiguidade e também de hoje em dia, quer dizer, hoje em dia foi modificado, né, devido a, enfim, o processo de colonização. Mas, antigamente era mais ou menos assim. Não tinha esse princípio ou esse conceito de gerar excedentes. Nós precisamos ter tudo isso. Não. A base da agricultura era toda para a sobrevivência no momento. Eu estou precisando de comer uma laranja, então eu vou comer apenas uma laranja. Eu não vou colher 20 laranjas, porque no momento eu quero só uma laranja. Então eles tinham essa cultura de não exceder em todos os setores. Outra coisa também que era muito comum eram as guerras. Mas as guerras dos povos indígenas eram diferentes, por exemplo, do contexto na Europa. Porque as guerras na Europa eram exatamente por busca, né, briga por território. Esse território aqui é meu. Não, esse território aqui é meu. Não, esse território aqui é meu. Gerava uma guerra. Esse mar aqui é meu. Não, esse mar aqui é meu. Gerava uma guerra. Diferente, era muito diferente do que acontecia aqui no Brasil, por exemplo. As guerras aqui no Brasil aconteciam porque fazia parte do ritual indígena nativo. Eles estariam cultuando também alguns, né, de seus ancestrais, estariam vingando seus ancestrais. Então tem uma diferença. Um grupo guerreava contra outro por isso, por questões religiosas. Não era simplesmente por querer tal rio, querer tal território, querer tal comida. Não era, gente, era muito diferente. Quando os portugueses chegam aqui, é que eles estragam tudo. Então, no início, nesse período também, que foi descoberto o Brasil, que descobriram o Brasil, lembrem disso, também o que estava acontecendo lá na Europa, estava acontecendo exatamente a revolução no campo religioso. Temos aí, né, o Martinho Lutero e outros personagens históricos se rebelando contra a igreja. Então, está surgindo nesse período o protestantismo, né? Os chamados evangélicos, que chamamos os crentes, que chamamos hoje, né, estão surgindo nesse período. Então, a Igreja Católica, para não perder, né, essa influência aos determinados povos,
começa a criar algumas companhias, por exemplo, a Companhia de Jesus, né, com as missões jesuítas, que tinham o objetivo e o papel de fazer com que expandisse o catolicismo, levando exatamente a catequese, catequizar os indígenas, os primitivos, né, os povos primitivos que não tinham cultura, que não tinham Deus, que não tinha lei, que não tinha fé. Então, a Companhia de Jesus era uma forma de escravizar esses povos de uma maneira intelectual, ideológica. Enquanto os grandes senhores de terra escravizavam de uma forma física, utilizando o corpo dos indígenas, a Companhia de Jesus, no início, escravizou o povo na questão mental. Então é isso que vocês precisam entender. O porquê que muitas coisas são do jeito que são hoje. É um retrato, é um reflexo, é uma consequência de coisas que aconteceram nesse período, no período colonial, no período do Império, e que não foram resolvidas. Então, o que restou, gente? O que restou? Estima-se que viviam aqui no Brasil cerca de 5 milhões de povos nativos. Atualmente, né, um dado do IBGE e de órgãos que fazem essa contagem dos povos indígenas, são 990 mil indígenas nativos hoje em dia. Então é uma queda muito enorme, muito grande e significativa. Eram 5 milhões. Se fosse você colocar um crescimento habitacional, hoje a população indígena, se não tivesse acontecido o que aconteceu no passado, seria aproximadamente de 40 a 50 milhões de habitantes no nosso território. Olha o tanto de pessoas que foram assassinadas, gente, de forma cruel, né, sem direito à defesa. Na verdade, teve defesa. Então, em alguns lugares no Brasil aconteceram algumas resistências. Posso trazer para vocês, por exemplo, o exemplo aqui da nossa região. Aqui é uma região que teve muita guerra entre os indígenas nativos e os colonizadores. Né, os indígenas daqui muitos deles já eram corridos da área do litoral, vêm para o interior e se preparam para um conflito. Aqui vai acontecer muitos conflitos, aqui exatamente nessa área do Pajeú, do rio Pajeú. Muitos conflitos dos indígenas contra exatamente os, né, colonizadores. Então, vocês podem prestar atenção que a maioria dos povos indígenas que estão aqui na região, eles habitam as serras. Serra Negra, né, os Pipipãs, Serra do Arapuá, os Pancarás, né? Serra do Umãs, tem os Aticuns, tem um pessoal dos Pancarás, enfim, várias e outras serras. Por quê? Porque a serra era um lugar onde os indígenas poderiam ver quem vinha lá de baixo e poderiam se defender. Então muitos deles foram para as serras. Sem falar que na serra também não tinha muito lugar cultivável, então os fazendeiros não faziam muita questão de ter aquela serra, entendeu? Então é por isso que os povos indígenas daquela época e hoje habitam exatamente nas serras. Então a primeira forma de escravidão contra os povos indígenas foi exatamente a extração do pau-brasil. Depois veio a cana-de-açúcar e os indígenas foram os primeiros a serem escravizados. Isso mesmo, tem muita gente que fala, os indígenas não foram escravizados durante muito tempo. Cerca de 30, 40, 50 anos de escravidão da mão de obra indígena. Depois que vão chegar os africanos escravizados aqui no nosso território. Então, tinha muitos indígenas que não tinham para onde correr e infelizmente se tornaram escravizados. E outros preferiam lutar, ser a resistência, por isso que eu estou falando da resistência. Preferiam ser a resistência. Então, os portugueses não conheciam o território, eles conheciam, estavam tendo muitas baixas. É nesse período que vai vir muita gente de Portugal para o Brasil, exatamente para proteger o nosso território. Quer dizer que agora não era nosso, era deles, os portugueses. Porque também estavam vindo outros países, outras nações da Europa estavam vindo também invadir e saquear a colônia. Então, é nesse período que vai vir vários colonos. E é nesse período também que há uma sensibilização dos jesuítas. Os jesuítas falam que não é obrigado a escravizar os indígenas. E é nesse momento que vai surgir várias discussões, brigas entre os jesuítas e entre os colonos. Né? Os religiosos não viam mais necessidade de escravizar os indígenas. Então, em um determinado momento, foi proibida a escravização dos povos indígenas. Mas, se esses povos indígenas fossem pegos na Guerra Justa, a Guerra Justa era o quê? Era exatamente o conflito entre os nativos, que eram rebeldes, contra
os colonos. Então, se esses nativos que eram rebeldes fossem pegos, era para escravizar eles. Na maioria das vezes não eram rebeldes, eram apenas pessoas comuns. E foi muito pretexto para muitos colonos escravizar os indígenas. Então, devido a essas missões, né, dos jesuítas, temos uma aproximação muito forte, né, dos católicos, no caso os jesuítas, com os indígenas. Por isso que é muito comum, eu já falei isso outras vezes, ou então não foi para a turma de vocês, mas eu já falei isso várias vezes, que é muito comum você encontrar, por exemplo, em algumas aldeias indígenas, símbolos católicos. Mas também temos muitos indígenas, grupos indígenas, que ainda permanecem, né, com suas tradições culturais e religiosas. Mas é muito comum essa mistura, principalmente aqui no Nordeste, no Sertão. É muito comum essa mistura do catolicismo com elementos religiosos nativos, né, dos indígenas da região. É muito comum isso, né, as chamadas santidades, que eram exatamente para isso, que era quando eles poderiam manter a sua religiosidade, né, seus aspectos culturais, né, e religiosos. Pronto, pegando o gancho que eu falei anteriormente, que algumas nações da Europa estavam vindo para o Brasil saquear, o Brasil, né, a coroa portuguesa, precisava se organizar para não perder seu território. O que é que eles fazem então? Adotam um sistema conhecido como capitanias hereditárias. Capitania vem de capitão, ou seja, uma pessoa iria estar com esse pedaço de terra. E hereditária seria passada do pai para filho, né, no caso, com o decorrer do tempo. Então, o Brasil foi dividido, né, em várias capitanias. Vou citar todas elas para vocês. Vai estar aí no mapa. Temos a capitania do Maranhão, a capitania do Ceará, a capitania do Rio Grande, a capitania de Itamaracá, a capitania de Pernambuco, a capitania da Bahia, a capitania do Ilhéus, a capitania de Porto Seguro, a capitania Espírito Santo, a de São Tomé, a de São Vicente, a de Santo Amaro, a de São Vicente também, que era a segunda, né, capitania, e temos a capitania de Santana. Então o Brasil ele foi dividido nessas faixas, e a cada lote de terra, né, a cada faixa dividida, foi, né, cedida a um capitão donatário. Esse capitão donatário era o cara que iria comandar essa região, né, esse trecho de terra, né? Mas a terra não era desse donatário, a terra era da coroa, continuava sendo da coroa. Portugal dividiu o Brasil desse jeito para facilitar, né? Porque se fosse só uma pessoa governando o Brasil enorme, seria muito difícil. Então ele vai dividir o governo, né? O governo não, vai dividir o país em várias regiões para facilitar, né, o comando dessas pessoas. E o comando de Portugal também, para fiscalizar de uma maneira mais eficaz. Então a missão do capitão donatário era defender essa terra, era gerar lucro para a coroa portuguesa. Mas mesmo Portugal tendo adotado esse sistema, né, de capitanias hereditárias, as únicas capitanias que geraram lucro, que tiveram sucesso, foi exatamente a capitania de São Vicente, né, atual Rio de Janeiro, né, faixa que pega o Rio de Janeiro, na parte de São Paulo, e a capitania de Pernambuco, né, do nosso maravilhoso Pernambuco. Então são as duas capitanias que vai ser, né, que vai ter grande sucesso e que vai gerar muito lucro para a coroa portuguesa. E como eu falei para vocês, como só duas capitanias de várias, quase 15, nem lembro, de várias capitanias hereditárias só deram certo duas, então Portugal disse, não, vamos ter que adotar outro modelo, porque esse modelo não está dando certo. Porque estava havendo muita corrupção, gente. Os capitães donatários, muitos estavam enriquecendo no famoso Caixa 2. Né? Dizia que recebia 50, só eu recebi 50, mas na verdade recebeu 200, entendeu? É um exemplo, desse jeito aí, no sistema do Caixa 2. Né? Recebi 100, toma aqui os 10%, coro português, mas na verdade recebeu 500. E só enriquecendo, e Portugal não aguentava mais essa corrupção, né? Corrupção que não é coisa que nasceu agora, não é coisa que surgiu agora, é coisa que já veio, ó, desde o início da formação do Estado brasileiro. Veio o fim, teve outro governo, que é o assunto para a próxima aula, que é o governo geral. Isso aí é assunto para a próxima aula.
Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz e até a próxima semana. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, porque vocês vão responder a palavra obrigatória da página 59 e 60. É isso mesmo, 59 e 60. Aí se você disser, não, professor, mas se você não explicou o que tem aqui dizendo na questão, não tem problema, leiam o conteúdo e entre em contato comigo. Professor, eu não estou conseguindo entender tal questão. Eu vou explicar para vocês, tá certo, pessoal? Não tenham medo de perguntar. Então é isso, um abraço e até a próxima semana.